noite a todos. Para mim é uma honra e satisfação tê-los aqui mais uma segunda-feira, trazendo para vocês um super tema. E eu já vou pedir para você compartilhar essa live, que é de utilidade pública. Jair, seja bem-vindo. E com certeza alguém vai precisar da informação que vai conter nessa live. Compartilha essa live, chama mais gente, que você seja um vetor de mudança na vida das outras pessoas também, tá? Para quem não me conhece, eu sou Whindersson Moraes, né? Sou psicólogo clínico, também coach integral sistêmico, formado pela FEBRACIS, Federação, né, de Coach Integral Sistêmico, onde o presidente é Paulo Vieira, autor do livro Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Além disso, eu sou analista de perfil comportamental, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Eu sempre digo que eu estou aprendendo sempre, né? E quando você se coloca na posição de aprender, você se torna humilde para crescer rápido. Então, eu estou sempre, né, com a mente aberta para novos conhecimentos, né? E isso faz com que você conheça novas possibilidades, esteja sempre se reinventando diante das situações. E não é diferente com a gente, né? O ser humano, ele nasceu para aprender. Então, essa live de segunda-feira às 20h47, ela foi criada baseado na minha prática clínica como psicólogo. Por quê? A maioria das pessoas, elas estão sentindo ansiedade e depressão. Pós-pandemia, isso aumentou muito mais. Então, a partir disso, houve consequências. E para atender a necessidade inicial dessas pessoas, que muito sofrimento, se você tem um conhecimento que vai nortear você, faça isso, ou então os sintomas são esses, a pessoa pode se identificar, a pessoa que está em torno de uma pessoa pode orientar essa outra. Então são várias possibilidades para amenizar o sofrimento dessa pessoa. Então, até ela tomar uma decisão, Márcia, seja bem-vinda, até ela tomar uma decisão de ter um acompanhamento psicológico, ou então, dependendo da gravidade, até procurar um psiquiatra. Só fazendo um adendo aqui, né? Psiquiatra, ele vai passar remédio, tá? Ele é formado em medicina. O psicólogo, ele não passa remédio e ele faz acompanhamento psicológico. Ele vai tratar das emoções, pensamento e todo o processo ali da ansiedade e depressão, a parte do comportamento. Vai ter situações que o psicólogo ele vai agir junto com o psiquiatra. Vai ter momentos que não é preciso esse medicamento, tá? Eu, atuando como profissional, né, psicólogo que eu sou, a última coisa que eu vou recorrer é o remédio, quando não tiver realmente jeito. Mas é porque tem formas, Célia, seja bem-vinda, porque tem formas de você poder produzir os hormônios que o corpo precisa, que a mente precisa, tá? De forma natural. A gente é uma farmácia ambulante. E nós não sabemos disso. A neurociência, ele vai afirmar isso e reafirmar para você. Se você tem o acesso a esse conhecimento, você tem a possibilidade de produzir a serotonina, a dopamina, né, e diminuir outros hormônios que fazem realmente mal para o nosso organismo, tá? Então, a partir disso, eu começo essa live de hoje, já compartilhe, com certeza o conhecimento de hoje
vai te ajudar, seja para você ou para alguém que você conhece, tá bom? E hoje eu vou falar, né, o tema de hoje é sonolência excessiva diurna e depressão. Tem gente que tem depressão e troca o dia pela noite. De noite fica acordado e de manhã fica na sonolência, ou talvez nem durma, tá? E então ele está sempre apático, cansado, triste, perde a motivação para as coisas que já fazia, né? Tinha prazer em fazer. De um tempo acabou deixando de ter essa motivação, e são situações que a gente precisa olhar de perto, né? Depressão, dependendo do estado, a pessoa não sai nem do quarto, ela nem vai sair de casa. Então isso pode atrapalhar o trabalho, estudo, enfim, a interação social. Então é algo que a gente precisa estar muito atento, porque é algo muito sério. Se você não tratar, isso pode se agravar e a pessoa entrar em um loop, né, sem fim aí. Então a depressão é um distúrbio de saúde mental relativamente comum. Então, de acordo com a PNS, Pesquisa Nacional de Saúde, isso foi uma pesquisa inicial, só para você ter uma referência, né, de 2019, naquela época, hoje vai ser bem mais, no Brasil 16,3 milhões de pessoas, né, já sofriam de depressão. Então isso representa 10,2% da população, há um aumento de 2,6 pontos, né, percentuais na pesquisa, e isso quer dizer que esses estudos eles foram considerados a pessoas acima de 18 anos, né? Lembrando que existe adolescentes e também crianças que têm depressão também, tá? Então, mesmo com tanta gente afetada em todo o mundo, ainda existe muita dúvida, né, sobre essa questão do estigma, sobre a depressão. Então, sobre a relação do sono, e igualmente é bastante complexo. Uma das coisas que a depressão vai afetar é o sono. Então, a depressão é um distúrbio de saúde mental, afeta negativamente a maneira de agir, sentir e pensar de uma pessoa, causando sentimentos de tristeza ou perda de interesse de atividades que antes eram prazerosas. Então, esse é um ponto-chave inicial para a depressão. Então, ela pode causar também uma variedade de problemas emocionais e físicos que afetam a capacidade de levar a vida dos âmbito pessoal e profissional. Assim como acontece a ansiedade, a depressão, na verdade, é um termo que abriga diferentes distúrbios depressivos, tais como transtorno afetivo sazonal, que é o SAD, é um tipo de depressão que ocorre sempre na mesma época do ano, usualmente começando no final do outono e no início do inverno. Tem também a distimia, é um tipo de depressão crônica que perdura por pelo menos 2 anos, também é chamado de distúrbio de depressão persistente. Tem a depressão pré-natal, que ocorre durante a gravidez, tá? Existe também a depressão pós-parto, que acontece no primeiro ano após o nascimento do bebê, tá? Eu entrevistei uma pessoa que teve essa depressão pós, né? Foi a minha paciente, inclusive tem essa live, né? Se eu não me engano, eu fiz mais de algumas com essa mesma pessoa, tá? Se você se interessar por esse assunto, depressão pós-parto, uma pessoa que passou, ela vai relatar para você todos os sintomas, o que aconteceu com ela. Você vai lá no canal, o Whindersson Moraes Coach, tá? Você na íntegra, você vai ter acesso a essa live, tá? Tem também o distúrbio
de desregulação do humor disruptivo, que é o TDDH, que envolve uma irritabilidade crônica e severa, além de frequentes explosões temperamentais em crianças e adolescentes dos 6 aos 18 anos, tá? Existem outros tipos de depressão também, tá? Aí a pergunta é, o que causa a depressão, Whindersson? Vou falar agora. A depressão é resultado de um desbalanço químico do cérebro, mas isso não expressa o quão complexa é essa doença, tá? Eu poderia dizer também que é uma insuficiência da serotonina. Eu falei que a gente é uma farmácia ambulante. Então, se você tiver o hábito de produzir essa serotonina, é uma forma de você ter sempre em abundância essa substância. Whindersson, como é que eu posso produzir, né? Não esperar chegar uma depressão? Atividade física é uma das formas mais burocrática para você poder gerar esses hormônios e de uma forma bem interessante, que é a atividade física. Fazer academia, fazer sua caminhada, sua corrida, fazer dança. Atividade física, de forma geral, vai te levar a produzir essas substâncias. De fato, não falta evidência que mostre que ela, né, a depressão, é uma consequência de alterações químicas cerebrais, sobretudo relacionadas a neurotransmissores, como a serotonina e a noradrenalina. Mas a depressão não surge exclusivamente por isso, tá? Então, dentro disso, a gente pode estar mediando. Existem diversas causas para a doença, né? Incluindo dificuldades de regulação do humor pelo cérebro, vulnerabilidade genética, estresse, eventos traumáticos, medicação, problemas médicos, né? A depressão acontece por um conjunto total ou parcial dessas forças. Aí você pergunta, quais são os sintomas da depressão e diagnóstico disso? O sintoma da depressão pode variar de pessoa para pessoa. Cada paciente diagnosticado com distúrbio pode apresentar um conjunto próprio de sintomas, dentro, né, do que eu já citei alguns, e eu vou citar mais alguns outros aqui, tá? Então, sentimento de tristeza ou deprimido, perda de interesse por atividades que antes geravam prazer, mudanças bruscas no apetite, com grandes perdas ou ganhos de peso, problemas de sono com dificuldade para dormir ou sono excessivo, baixa energia e fadiga constante, movimentos lentos, incluindo de fala também, agitação com necessidade de estar sempre movendo, sentimento de falta de propósito, sentimento de culpa constante e dificuldade de concentração e tomada de decisões, pensamentos suicidas, dores inexplicáveis, irritabilidade. A depressão pode levar ao suicídio. E outro ponto bem para você entender a depressão. A depressão é um excesso de passado. Ansiedade é um excesso de futuro. Quando eu falo isso, quer dizer que o tempo da sua mente, que a sua mente se ocupa, quem está com depressão, ela volta para o passado, ela remói, ela volta a ficar ruminando aquele assunto, aquele fato, ela fica voltando, indo e voltando naquilo ali. É um loop sem fim ali. Então ela volta, pode se sentir culpada. Então, uma boa forma de você largar esse passado é você perdoar, né? Talvez preciso perdoar aquela pessoa, talvez você precise se perdoar, porque você pode estar no sentimento de culpa pelo fato de eu poderia ter feito, eu poderia ter dito tal coisa, ou
Você se sente culpado pelo que você faz ou deixou de fazer, pelo que você fala ou deixou de falar. Então isso aí, né, pela ação ou pela ausência de ação. Então você pode se culpar. Então é preciso que você se desprenda disso. Então aqui são alguns sintomas da depressão. Então apresentar um ou mais desses sintomas que eu falei não significa obrigatoriamente que você sofra de depressão. Inclusive porque outras doenças podem apresentar algumas características similares. Mas se você se sentir identificado, né, procure um profissional, um psicólogo, um psiquiatra ou um médico da sua confiança para discutir o assunto. Depressão é coisa séria e exige cuidado e atenção. Uma pergunta que as pessoas fazem muito: Whindersson, qual é a diferença entre depressão e tristeza? A tristeza é uma reação humana natural de uma situação difícil, como uma perda, uma decepção ou qualquer outro problema. Ficar triste faz parte do ser humano. É um sentimento tão importante quanto qualquer outro. A duração é essencial na diferença de estar triste ou deprimido. Então, o tempo que você fica nessa tristeza é um aspecto que você precisa estar atento. A tristeza vai embora com o tempo e é reflexo de um fato cotidiano. Já a depressão é um distúrbio de saúde mental que não necessariamente tem como gatilho uma situação vivida. E ela pode não ter um motivo aparente e durar um longo tempo se não for tratada. Então, uma pessoa perde, existe um período de luto. Agora, passou um ano, passou 2 anos e a pessoa ainda está no processo de luto, é algo que precisa realmente ver de perto o que está acontecendo. Porque esse período já passou, né? Já era para que a pessoa ela retomasse, ela parou a vida dela, né? Nesse exemplo que eu estou dando. Então, se ela parou a vida toda dela, já tem 2 anos, é algo que é preciso ver mais de perto. Já passou do tempo. E aí, a pergunta é: a relação entre sono e depressão. Qual é essa relação, né? O tema da live hoje é sonolência excessiva diurna e depressão. Então, assim, a depressão e o sono estão intimamente ligados, tá? Então, se uma pessoa tem depressão, vai afetar o sono. Então, a grande maioria das pessoas com distúrbio depressivo apresenta problemas relacionados ao dormir. Então, não necessariamente é o mesmo problema. Enquanto alguns pacientes apresentam quadro de insônia, outros sintomas de hipersônia, ou seja, né, sono excessivo, pesquisas indicam que 1 em cada 4 pessoas diagnosticadas com depressão tem sintomas de insônia. A incidência de hipersônia é menor, é 40%. Há ainda pacientes que alternam entre os dois aspectos, né? Os distúrbios do sono são tão comuns em pessoas que sofrem de depressão que muitas vezes a sua ausência é considerado um fator que exclui a possibilidade de diagnóstico. Mas mais frequentemente sejam, né? Eles não são obrigatórios. Uma pessoa pode ser diagnosticada com depressão sem ter alterações significativas nos padrões de sono. Sono ruim pode causar depressão e a depressão pode causar sono ruim? É uma boa pergunta para você, né? Compartilhe essa live, curte essa live para que mais pessoas, né, tenham acesso a esse conteúdo. Então, na sua opinião, você que está assistindo essa live, sono ruim pode causar depressão? Depressão pode causar sono ruim? Na sua opinião, né? E você que está assistindo, né, no YouTube, coloca os seus comentários aqui abaixo. Então, em outras palavras, muitos casos não é possível saber qual dos dois problemas
é primário, se o sono ou o distúrbio mental. Os dois caminhos são possíveis. Então, em uma reportagem da revista do Sono, né, uma neuropsicóloga, doutora Kati Almondes, ela explica que a bilateralidade, né, entre a interação da insônia e a depressão é tão intensa, né, que definir quem vem primeiro, nesse caso específico, é uma tarefa um pouco de investigação profunda. Então é preciso que a gente tenha uma atenção mais para dizer, né? É quase perguntar ou lançar a pergunta: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É quase esse dilema para a gente chegar a esse ponto, mas é preciso um aprofundamento nesse aspecto para saber um pouco mais, tá? Em um estudo que foi feito, 14% dos participantes, a insônia, né, desenvolveram, né, pessoas que tinham insônia desenvolveram o distúrbio de depressão importante um ano depois. Alonso, seja bem-vindo. O risco foi de 24,5 vezes menor que as pessoas que nesse período conseguiram resolver a dificuldade para dormir. Por outro lado, dormir mal é um fator estressor que pode ter longo tempo, né, causar uma série de dificuldades cognitivas e de humor que funcionam como gatilhos da depressão. A insônia aumenta em até 4 vezes o risco de depressão. Por todos esses motivos, é possível confirmar ou afirmar com tranquilidade que cuidar do sono hoje garante a sua saúde mental agora e também no futuro. Dormir 1 hora mais cedo pode reduzir em 23% o risco de depressão grave. Outras alterações do sono, os efeitos da depressão na hora de dormir não limitam os distúrbios. A latência do sono, por exemplo, pode aumentar consideravelmente, ampliando o tempo que uma pessoa passa na cama antes de efetivamente conseguir dormir. Isso afeta negativamente a chamada eficiência do sono. Esse tipo de comportamento também pode aumentar o risco de ansiedade e tornar uma bola de neve. Quanto mais difícil é dormir, mais ansioso se fica e pior se dorme, aumentando ainda mais os problemas com depressão. A arquitetura do sono, ou ele transita pelas diferentes fases do sono, né, também acaba prejudicando. O sono leve, que é a fase 1, por exemplo, aumenta a proporção, fazendo crescer também os despertadores e microdespertadores durante a noite. Aí vem, por outro lado, cai a proporção do sono profundo, responsável pelo processamento de memórias positivas, pelo relaxamento do corpo e da mente, pela promoção de criatividade. Todos esses são os fatores que podem impactar a qualidade da saúde mental. Então, preste atenção a esse dado que eu vou falar aqui agora. Você que aprende algo durante o dia, você realmente vai guardar esse aprendizado no sono quando você vai dormir, tá? Então, se você não tem uma boa noite de sono, esse aprendizado que você está tendo durante o dia acaba se perdendo, tá? Se você procurar livros na direção de aprendizado, você vai perceber que alguns deles vão falar sobre isso, sobre a qualidade do sono e o aprendizado, o quanto você consegue assimilar e guardar na sua memória, porque na hora do sono é aí que a memória ela se fortifica, é nesse momento do sono, não é na hora que você está praticando. Então é um dado importante isso que eu estou falando e relacionando ao tema de hoje, né, que é a depressão e a sonolência, né, fazendo esse link com esses dois, com esse conhecimento aí, tá? Então, o sono REM, no qual acontecendo a maioria dos sonhos,
e fixação das memórias, né, no sono REM, REM. Então você tem os maiores sonhos da sua vida e também fixação das memórias. Também aparece menor quantidade de pessoas com distúrbio depressivo, especialmente nos últimos ciclos do sono. Então, condições normais, o sono REM vai ficando mais longo com a evolução da noite. Então, é por todos esses motivos que o tratamento de depressão obrigatoriamente passa pelo tratamento e pelos cuidados com o sono, quebrando a cadeia do círculo vicioso que se forma entre eles. Então isso pode ocorrer de forma medicamentosa ou educativa, com práticas com higiene do sono. Então dormir bem também é viver melhor. Dormir bem para cuidar da saúde mental. Se até o momento você tem alguma dúvida sobre algum aspecto que foi falado aqui, você pode compartilhar algum aspecto, né? Eu vou entrar agora eu vou falar sobre a forma de você ter melhor sono, e eu vou trazer alguns aspectos dessa relação sono e depressão, tá? Se tiver alguma pergunta, se quiser compartilhar para alguém essa live, aproveita, tá? Para que você seja um vetor de mudança também na vida dessa pessoa. E aí você vai, né, tirando suas dúvidas, e eu vou falar também qual tipo de tratamento você pode fazer aqui, tá? Eu vou fazer um apanhado, ligar os pontos, né, do sono e da depressão, e logo em seguida tratamento e formas que você pode melhorar o seu sono. Então, insônia e depressão. Podemos dizer que existe uma relação entre insônia e depressão, e a partir disso, a depressão e o sono causam, né, pode ser, como eu falei nessa última parte, é algo que pode se relacionar, tá? Se pensamos na insônia como antecedente de episódios depressivos, podemos dizer que condições podem apresentar fadiga, irritabilidade, alterações de humor, problemas de hipertensão, diabetes, questão de dificuldade de memória, concentração. Então, algumas questões cognitivas você também pode ser afetado. Você vai estar sempre num estado de hipervigilância, pensamentos rígidos e ruminativos, né? Eu falei que uma pessoa com depressão, ela vai estar sempre ruminando um fato, uma situação, o que ela fez, o que deixou de fazer. Ela está sempre no passado. E uma pessoa ansiosa, ela está sempre no futuro, com medo, as coisas nem aconteceram ainda, ela está aqui, ó, processando. Então a pessoa ansiosa, ela está 1000 graus aqui no pensamento. Só que desses pensamentos, nenhum deles é real. Em 97% dos casos de uma pessoa que está num processo de ansiedade, tá? Então, dentro desse transtorno, né, a depressão é um transtorno psiquiátrico que apresenta sinais e sintomas de sentimento de tristeza, desamparo, falta de esperança, perda de interesse pelas coisas, alterações de memória, pensamento de morte, perda de energia, fadiga, insônia. Então, necessitando muitas vezes de tratamentos, né, de especialista. A depressão também pode ser acompanhada de baixa autoestima, ansiedade, sintomas físicos como dores de cabeça, dores no corpo, perda ou aumento de peso e problemas gastrointestinais. Então são alguns, né, sintomas. Tais sintomas podem variar de pessoa para pessoa, né? Cerca de 80% dos pacientes diagnosticados com depressão apresentam alterações de padrões no sono. Então, indivíduos deprimidos podem sofrer de variedade de sintomas de insônia, incluindo dificuldade de adormecer, dificuldade de manutenção do sono, sono não reparador, aumento de sonolência diurna. Assim, pessoas com depressão podem apresentar hábitos inadequados em relação ao sono e à sua rotina, tais como ficam na cama muito tempo, dormem muito durante o dia,
fazem pouca ou nenhuma atividade diurna, ficam em isolamento social, confinadas, né? Esses comportamentos podem levar a piorar o quadro de insônia e, consequentemente, piora o quadro depressivo. No entanto, a relação temporal entre sintomas depressivos e a insônia, se a incidência de insônia precede ou não a incidência de sintoma depressivo, né? Como eu falei anteriormente, existe uma controvérsia. Aí é um dado, né, da Europa, né? Ele entrevistou 14.915 indivíduos. Descobriu que 71% dos pacientes deprimidos relataram que sintomas de insônia ocorreram antes ou durante o primeiro episódio de transtorno de humor. Outros estudos evidenciaram a persistência da insônia crônica em pacientes deprimidos, apesar da revolução bem-sucedida dos sintomas de depressão. Então, a depressão é um transtorno de humor que tem afetado inúmeras pessoas no mundo todo. No entanto, algumas pessoas estão mais vulneráveis a desenvolver a depressão do que outras, tanto aspectos genéticos como biológicos, quanto sociais e ambientais. Mulheres e idosos estão entre elas. Essa população apresenta maior fator de risco, né, para a depressão e a insônia. Entre os idosos, fatores como viuvez, né, doenças crônicas, perda de entes queridos, solidão pode ser uma das causas comuns da depressão. Já entre as mulheres, os fatores são, né, multitarefas do dia, o dia referente tem um papel, né, o papel dela social, maternidade, vida profissional, alterações hormonais, podem contribuir para a piora dos quadros de humor e sono dessa mulher. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar, tá? Se sinta à vontade. O meu intuito aqui é para auxiliar e te orientar da melhor forma possível. E você poder ver luz aonde está escuro, tá? Ter saídas alternativas. Quando a gente não vê alternativa para o que a gente está passando, a gente vê a situação muito pior do que se a gente tiver possibilidades de a gente ter melhora, resolver aquele problema. Então a minha proposta aqui nessa live é isso. E aí eu vou falar para você um pouco do tratamento e logo após trazer dicas para você melhorar o seu sono, tá? O tratamento, tanto para insônia como para depressão, depende da gravidade, né, dos sintomas apresentados. Às vezes é necessário o uso do medicamento e acompanhamento médico, e sempre associado, né, ou não, à farmacologia, que é um remédio, né? E aí você pode ter, junto com isso, um psicólogo, né, com a sua orientação, a sua abordagem prática. Ele também, dentro da questão da psicologia, a intervenção, né, tanto na depressão como na insônia, o paciente ele vai apresentar algumas questões de cognições, né, de alteração, tanto nos pensamentos, tanto das percepções e das crenças. Pensamento e percepções e crenças disfuncionais. Uma pessoa depressiva apresenta isso. Então, dentro do processo, a gente vai fazer o que? Esse processo de tornar esse pensamento funcional, essa percepção funcional, essa crença, que é tudo aquilo que você acredita, tornar aquilo funcional, tá? E o paciente com depressão apresenta percepções e pensamentos com conteúdo negativo sobre si, sobre os outros e também sobre o futuro, tá? Então, uma das coisas que prevalece muito na depressão é um discurso negativo, tá? Assim, desenvolver sentimentos ruins e, por consequência, comportamentos disfuncionais e inadequados que podem gerar sofrimentos. Indivíduos com insônia muitas vezes apresentam preocupações excessivas, pensamentos ruminativos na hora de dormir, contribuindo para o aumento da hiperalerta cognitivo e aumento da ansiedade e agitação, levando à dificuldade de iniciar o sono
Então, pacientes com insônia também apresentam distorções cognitivas, falsas expectativas sobre o sono e seus hábitos, que podem levar muitas vezes ao medo de dormir, dificultando assim o início e a manutenção do sono. Dessa forma, né, qual é o objetivo da psicologia, o acompanhamento psicológico? É reestruturação das crenças negativas, tanto da depressão quanto da insônia, levando assim a melhora das emoções e, consequentemente, melhora o padrão comportamental. Esse é o papel do psicólogo ou da pessoa, né, que está cuidando das emoções e dos pensamentos. E dicas, né, dicas em relação a insônia e a depressão eu vou passar agora para vocês. Tem horários regulares de sono, principalmente ao acordar. Isso pode melhorar o início do sono à noite. Exponha-se à luz do sol pela manhã, mas no caso não consiga, né, procure lugares ensolarados. O sol é um grande aliado tanto na insônia como na depressão, tá? Então procure tomar sol, que isso vai te ajudar muito nesse processo. Terceira dica, mesmo que você esteja cansado, evite ficar no seu quarto durante o dia. Levante, arrume a sua cama, abra as janelas, deixe o quarto arejado e claro. Quarta dica dessa live: não faça atividade na cama como comer, ler, estudar. Seu cérebro precisa associar o seu quarto com um hábito de sono e não com estresse. Quinta dica dessa noite: evite cochilo durante o dia. Isso pode piorar o sono durante a noite. Sexta dica: diminua o uso da cafeína ou bebida estimulante próximo do horário de dormir. Sétima dica dessa live: realize atividades que dão prazer para você, mesmo que não tenha vontade. Programe-se. O primeiro passo deve ser dado. Oitava dica dessa noite, sobre o sono, sobre a depressão e a insônia: anote seus pensamentos antes de dormir e tente ser mais flexível com eles, dando significados mais realistas e positivos. Nona dica para você em relação à depressão e à insônia: peça ajuda, não enfrente seus desafios sozinho. Conte sempre com um amigo, um ente querido, e se a situação foge do seu controle, é algo que você está vendo que está grave, se necessário, procure a ajuda de um especialista, um psicólogo, um psiquiatra na área mental, né? Saúde mental para você. Então, nessa noite foi, né, o tema sonolência excessiva diurna e depressão. Se você tem alguma dúvida ainda, pode deixar aqui nos comentários, tá? Esse vídeo, essa live vai para o canal do YouTube Whindeson Moraes Coach. Se você não é inscrito, se inscreva. Dia de quarta-feira eu trago o circuito de filmes para que você possa trocar aprendizado através do filme, que é algo lúdico, trazer aprendizados para a parte emocional, de comportamento, atitude, trazendo a visão da psicologia daquele filme. Depois do circuito de filme, você não vai assistir filme do mesmo jeito, tá? Eu garanto a você. E quinta-feira eu trago assuntos da psicologia, coach, temas sobre produtividade, inteligência emocional, também trazendo para você a parte de coach. Então são vários temas para você, tá? Esteja presente na quarta, na quinta-feira. Se inscreva no canal Whindeson Moraes Coach, o link está aqui na bio no Instagram. Faça parte dessa jornada, acompanhe esses trabalhos e seja um vetor de mudança na vida das outras pessoas, que eu sempre digo que eu estou aqui para crescer e contribuir, que a sua missão também seja essa de crescer e contribuir, que eu possa realmente te auxiliar nessa jornada, tá? Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau.